Rapaziada, pra quem não acreditou no Alexandre de Moraes, o X caiu aqui no Brasil. O antigo Twitter está bloqueado desde sexta-feira. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Anatel bloqueasse o acesso para a plataforma. E eu vou dizer aqui para você os motivos para você não usar VPN para poder burlar esta lei. Antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva no canal, ative o sininho e me ajude a propagar esse conteúdo para mais pessoas na internet. Eu sou o Thiago Silva e você está no canal Em Casa, canal mais caseiro do YouTube. Vamos entender o porquê que está acontecendo toda essa treta, para quem não acompanhou. Por que o Twitter saiu do ar, o X saiu do ar. Eu não consigo falar X, pra mim vai ser sempre Twitter, foda-se. Então vamos falar de Twitter. Por que o Twitter saiu do ar? Vamos entender a treta desde o começo. Bom, quando houve os atentados à democracia em 2022, houveram muitos perfis que, segundo Alexandre de Moraes, estava atentando contra a democracia brasileira. Alexandre de Moraes então determinou que esses perfis fossem derrubados, bloqueados do X. Aí começou a treta entre ele e o Elon Musk, o bilionário Elon Musk. Elon Musk não baixou a guarda, disse que não faria isso, e aí só aumentou a tensão entre eles. Alexandre de Moraes então determinou uma multa de 50 mil reais por dia pelo não cumprimento dessa determinação. Elon Musk, se vendo teoricamente acuado, fechou o escritório aqui no Brasil, demitiu todo mundo e tirou a representatividade do X do Twitter aqui no Brasil. Pelas nossas leis brasileiras, toda empresa que opera aqui no Brasil precisa ter um representante legal no país. Por que isso? Porque digamos que você vá consumir algum produto ou vá comprar alguma coisa daquela empresa e ter algum problema na sua compra, você precisa de alguém para poder reclamar e, acima de tudo, alguém para poder processar. Quando não tem um representante legal aqui no Brasil, você simplesmente não consegue processar essa empresa. Você não consegue abrir processo nenhum contra ela, nem reivindicar nada que você foi enganado. Até esse ponto, eu concordo com Alexandre de Moraes. O Elon Musk deu a ferramenta que ele precisava para poder bloquear de vez. Porque até então, no campo das multas, poderia ser interpretado como liberdade de expressão. Elon Musk poderia bater muito, muito forte nessa tecla. Ele está querendo censurar os perfis, eu não acho isso correto. Comunidade internacional, olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Foi o que ele fez. Só que o fato dele ter tirado o escritório do Twitter do Brasil deu a chance do Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo. Porque a lei assim determina. E a lei você cumpre, você não questiona. Tudo bem que nós estamos no Brasil, onde a terra é uma terra sem lei, e é onde, acima de tudo, nós enquanto povo achamos que todas as leis vão suprir o déficit, a falta de nossos caráteres morais e éticos. A lei não vai resolver tudo. Nós nos escoramos nisso. Só que Elon Musk deu essa brecha para Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo. Então, Twitter está fora e não tem como acessar, a não ser que você use o tal do VPN. VPN tem várias funções para serem usadas, entre elas você burlar alguns sistemas e você também ter segurança na internet. Eu aconselho você a não usar o VPN para poder acessar o Twitter. Por quê? Alexandre de Moraes determinou uma multa de 50 mil reais por dia para quem utilizar VPN para descumprir essa ordem judicial. Vai alcançar todo mundo? Não!
não vai alcançar todo mundo, não tem como. Mas Alexandre de Moraes vai usar alguns perfis como exemplo. Então, se você é uma pessoa relevante na internet, se a sua opinião ela tem peso para mudar o pensamento de um grupo grande de pessoas, não use VPN, porque Xandão vai te pegar. Perfis menores como o meu, como muitos que me assistem aqui, não vai ter problema. Não vai ter problema. Primeiro, que você não tem alcance e relevância para que você seja notado. Segundo, que você não vai mudar a opinião de um grupo grande de pessoas. Essas contas são irrelevantes. E o Twitter vai se... O Alexandre de Moraes vai se concentrar em contas que tem maior relevância, maior número de seguidores, engajamento, para poder servir de exemplo. O que está acontecendo é uma queda de braço entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk, entre a liberdade de expressão e a afronta de um gringo para com as leis brasileiras. É isso que nós temos que entender aqui o que está acontecendo. Por um lado, o Alexandre de Moraes dizendo que tem um gringo vindo aqui no Brasil querendo mandar nas leis brasileiras. Por outro lado, um bilionário gringo dizendo que o Brasil é uma ditadura e aqui não se existe liberdade de expressão. Essa é a discussão que eu quero trazer aqui para vocês. De que lado ficar? Como avaliar essa situação? É uma situação delicada. Eu tomo muito cuidado e fazer juízo de valores tanto para um lado como para o outro, porque os dois lados têm pontos positivos e pontos negativos. Vamos falar do Elon Musk primeiro. Eu concordo com ele quando ele diz que tem que haver liberdade de expressão, que nenhuma plataforma deva interferir no seu usuário, o que ele fala, o que ele se expressa, e sim o usuário tem que responder criminalmente, individualmente, sobre aquilo que ele fala. Não a plataforma ficar regulando isso. Isso caracterizaria um bloqueio da sua liberdade de expressão. Porém, pelo outro lado, existem pautas que são muito antipopulares, coisas que eu não posso nem falar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, o caso que vocês vão lembrar, o caso que aconteceu com o Monark. Quem lembra o que aconteceu com o Monark? Vocês lembram a fala do Monark? A fala dele, ela não é repudiada por judeus ou por outros povos que sofreram aquilo que sofreram. Ela é repudiada por todo mundo. É uma unanimidade. Então, tocar neste assunto é tocar num vespeiro sem tamanho. É uma coisa que ninguém tolera. O que o Monark falou, embora ele não falou o que ele quis falar. Não sei se vocês entenderam. Ele não foi aquilo. Foi um exemplo que ele deu. Só que aqui eu não estou aqui para defender ele, mas esse fato de ele ter falado o que ele falou criou um repúdio a ele imenso, e ele foi banido das redes. O Monark mora nos Estados Unidos, está exilado e está ficando maluco. Então existem assuntos que não são toleráveis por ninguém. Ninguém. E são assuntos delicados. Será que o assunto de golpe militar ou intervenção militar cairia nessa mesma linha de pensamento? Eu deixo a pergunta aqui para vocês. Se falar sobre ditadura, falar sobre tomar o poder, sobre golpe militar, sobre ditadura, for o mesmo caso que falar igual o Monark falou sobre aquele assunto que eu não vou falar aqui, então, pela lógica, era melhor que se bloqueasse esse tipo de conversa também, se proibisse esse tipo de conversa, certo? Porque num país teoricamente democrático, esse tipo de coisa não pode existir. Agora, se não for colocado no mesmo cesto
esse assunto foi um assunto que o Monark falou, então Alexandre de Moraes cometeu excesso. Estou fazendo uma analogia de observador aqui, sem tomar juízo de valor, e no final dou minha opinião. Alexandre de Moraes bloqueando o Twitter, teoricamente, segundo a linha de pensamento que eu acabei de falar, ele está protegendo o Brasil de uma ditadura, de um atentado às leis do Brasil, um atentado à nossa democracia brasileira. Por outro lado, ele está fazendo com que todos os brasileiros, milhões de brasileiros que usam o Twitter, inclusive eu uso o Twitter, estão tirando a nossa liberdade de expressão por conta de alguns perfis que fizeram esse atentado à democracia. E eu não fiz atentado à democracia nenhum. E eu tenho certeza que também você aí que está me assistindo não fez. Não foram todos que fizeram. Então é justo todos pagarem por atitudes de alguns? Você acha isso justo? Ah, Thiago, mas ele tentou pelo Elon Musk derrubar. Beleza, isso é uma briga entre eles. Se existe um jeito de derrubar o Twitter como um todo, você acha que não existe um jeito de derrubar perfis específicos? Eu acho que existe. Quem entende aí de tecnologia, me fala aí, deixa nos comentários se dá pra fazer isso ou não. Então teria como fazer isso. Não precisava derrubar a conta de todos. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que ganha dinheiro com isso. E isso sim no meu ponto de vista, é um cerceamento de liberdade de expressão. Eu não consigo trabalhar pelo aplicativo Twitter no meu país, por conta de alguns perfis que atentaram contra a democracia, incitando um golpe militar nas eleições de 2022. Aí começou-se uma treta entre o dono da plataforma com o ministro Alexandre de Moraes. E quem sofreu? O povão no geral. Você entendeu a treta? É uma briga de gigantes, onde respinga tudo na gente. É uma merda. Tentei abrir o Twitter aí e não consegui. Gosto muito. É a segunda plataforma que eu mais gosto. A primeira é o YouTube, aqui onde eu tô falando pra vocês. É onde eu gosto muito de gravar vídeos, eu gosto muito de expressar minha opinião para vocês. Eu deixo isso aqui como uma cápsula do tempo, para quando eu ficar mais velhinho, nem estiver aqui, as pessoas saberem quem eu fui. Eu vou durar, o YouTube vai durar muito mais do que eu possa viver, eu acredito. Então fica como uma cápsula do tempo, um registro pessoal aí. E o Twitter eu uso bastante, eu gosto muito do Twitter. É muito bacana, é muito difícil você engajar contas no Twitter. É muito difícil você conseguir seguidores no Twitter. Quem usa aí sabe o que eu estou falando. Então perfis grandes são perfis que já estão há muito tempo. E esse tipo de perfil não deve usar VPN. Vamos seguir as leis. Vamos seguir exemplo de Sócrates, que preferiu morrer por cicuta, pela envenenamento de cicuta, do que fugir da decisão. Porque numa democracia, embora você não concorde com as leis, você tem que seguir as leis, ainda que essas leis o prejudiquem. Então não façam isso. Alexandre de Moraes vai usar algumas contas como exemplo, contas de relevância, e essa pessoa vai tomar um prejuízo financeiro e não vai ganhar nada com isso, a não ser o excluimento, o banimento da sua conta, que deu tanto trabalho para fazer, tanto trabalho para engajar, e vai perder essa conta. Tá bom? Quero saber o que você acha de tudo isso aí que eu acabei de falar. Se você dá razão ao Alexandre de Moraes, se você dá razão a Elon Musk. Esse é o intuito aqui desse vídeo, abrir o debate público para pessoas invisíveis como eu, como você. Deixa seu comentário aqui e um abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.